Olá, tudo bem com você? Você está na TV Cinec, no programa Ciências Policiais em Foco. Lembrando que todas as sextas-feiras estamos aqui na TV Cinec discutindo a questão de segurança pública. E hoje, sexta-feira, você pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp no 011 9402 8594. Sugestão, pergunta, tema para pauta, escreva para a gente, interaja com a gente. E como nós fazemos todas as semanas, aqui no nosso canal, no nosso programa, nós trazemos sempre um convidado para tratar de um assunto referente à segurança pública. E hoje nós vamos receber o professor Eduardo Ferreira, ele que é doutorando em comunicação pela Pontifícia Universidade Católica aqui de São Paulo, pela nossa PUC, né? E também é mestre em língua portuguesa pela mesma universidade, pela PUC de São Paulo. Ele também é bacharel em ciências sociais pelo Centro Universitário Santo André, lá na cidade de Santo André, da onde ele veio para nos atender. Atualmente é docente na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, leciona em outras instituições, e nós vamos falar hoje de um tema bem interessante, que é o tema da segurança pública nos centros urbanos e a escalada da violência. Você sabe aí na sua cidade que a violência ela está numa escala em aumento periodicamente. A violência ela está em muitos lugares se tornando fora de controle. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a batalha da segurança pública foi perdida no Rio de Janeiro. E hoje nós trouxemos aqui o professor Eduardo para falar desse assunto com a gente. Professor Eduardo, como vai? Boa noite, tudo bem? Boa noite, eu queria agradecê-lo pela participação aqui no nosso programa, Ciências Policiais em Foco. Agradecer desde já em nome da equipe do SESG, que é o Centro de Estudos e Ensino em Segurança Pública e Direitos Humanos. Também a nossa equipe de colaboradores, com o professor João Alexandre e os demais membros da equipe. Eu queria mostrar, antes da gente entrar no nosso debate, professor, umas sarjas escolhidas na internet nessa semana, e eu gostaria que o senhor visse essa sarja, que eu achei bem interessante, é do Laerte, se eu não me engano. Então, essa sarja, você pode fazer o seguinte, olha lá, é um repórter entrevistando um político, né? Os nossos políticos brasileiros. Aí ele fala assim: a violência está sob controle, né? E ao fundo nós temos lá um ônibus sendo incendiado, um policial morto, e ele diz: não, está sob controle. Aí o repórter pergunta: mas de quem? Não é? É bem interessante isso, né? Essa questão de quem, né? Controle de quem? Controle dos marginais, né? Do crime organizado, mas do Estado não está. O Estado não está nesse controle, né? Tem mais uma também que eu achei bem interessante. Eu vou pedir para a Andréia mostrar para a gente, que é outra bem bacana que nós tiramos da internet também, e diz assim: insegurança pública. É o que nós estamos vivendo? Não é? Se a gente pensar em termos de segurança pública, nós não estamos vivendo segurança pública, nós estamos vivendo em insegurança pública, não é? É insegurança pública. Aí tem uma outra, tem um bate-papo interessante que nós escolhemos na internet, que é um bate-papo entre um curto e grosso, né? Aí eu não sei se dá para ler, se você consegue ler aí. Ele diz assim, ó: quer saber? Eu não confio no cara mais, voto nele, né? A primeira sarja lá. A segunda ele fala assim: ele rouba mais fácil. A terceira ele diz assim: ele mente, mas convence. Na quarta, lá embaixo, nós vamos assim: ele é culpado, mas ninguém prova. Se você está se remetendo à situação atual do país, é mera coincidência isso, hein? E você, o que acha?
Um pergunta pro outro. Aí o outro responde assim: acho que você é uma besta, mas não sabe. Essa besta, mas não sabe, é aquele que nós estamos falando aqui em alguns programas, professor, que é o cara que não discute política nem religião, não é? Então ele vai com os outros, né? Não, isso não pode discutir nem política nem religião. Nós temos mais uma, né? Temos mais uma que aí nós vamos... a escalada da violência. É muito interessante porque o marginal, ele está lá embaixo do prédio com um drone e ele coloca uma sacola num drone e manda lá no prédio e fala assim, ó, aí, ô mané, bota o celular e a carteira na sacola. E a escalada da violência está numa forma tão banal, né, que daqui a pouco você está sendo assaltado por drones, né, controlados remotamente, né. A vida como ela é, não é? É a vida como ela é. Mas, professor Eduardo, começando a falar sobre escalada de violência e segurança pública, nós temos aí a questão que o senhor estava me comentando, que uma questão, eu acho que fundamental para esta escalada de violência é uma questão chamada drogas, não é? Queria saber da sua opinião, da opinião do professor, por que as drogas fazem parte dessa escalada da violência? Boa tarde, doutor Garcia, boa tarde à equipe técnica. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela pergunta. Por quê? Porque é interessante que as charges dialogam aí. De um lado, você tem o político, que finge que não está acontecendo nada. Quando acena com algo a se fazer é repressão ao criminoso, que não está errado, né? E a população que acredita que político é isso mesmo, deve roubar, e etc. e tal, e desde que cumpra aquele dever que é de reprimir o criminoso. Se a segurança pública fosse apenas isso, estava muito bom. Entretanto, é algo que eu comentava nos bastidores com o senhor, doutor Garcia, que o problema da segurança, ele não é um problema isolado, e ele é tratado por consecutivos governos como algo pontual. Então você tem o quê? O criminoso, e qual é a resposta que a sociedade dá para o crime? Por meio da polícia, a repressão e a cadeia. Se fosse isso, estava ótimo e seria muito simples lidar. Entretanto, não funciona dessa forma. E aí a gente pode pegar a questão da droga. O senhor me parece que, como eu, aprecia os bons filmes, né? Não sei se você lembra do Poderoso Chefão. Todos eles. O Poderoso Chefão, primeiro, do Marlon Brando na pele do Don Corleone, fazem uma oferta para ele, para que ele se associasse e deixasse que fosse introduzido nos seus domínios, na cidade de Nova York, drogas. E ele diz, não quero drogas. Veja, ele era chefe do crime organizado de Nova York, naquela ocasião, e não havia drogas. A lei seca havia acabado há muito tempo, anos 40, 50, indo para os anos 60, e não havia drogas. O fenômeno de drogas como propulsor da criminalidade, pasme, é um fenômeno recente no mundo. Eu diria que, e aí mais uma referência cinematográfica, Al Pacino na refilmagem de Scarface. Eu me recordo, eu estava zapeando a televisão, que ele também desafia um líder lá, porque o líder não queria fazer um grande compra de drogas na Colômbia para fornecer em Los Angeles. E o Pacino diz, não, vou sim. E consegue vencer e leva o maior carregamento de drogas já visto nos Estados Unidos. Correspondia a uma caixa de folha sulfite. Isso nos anos 80. A partir dos anos 80, não apenas no Brasil, não apenas nos Estados Unidos, mas o mundo começa a ver pela primeira vez em sua história
a criminalidade associada à droga. Antes ela não era. Ela era associada à prostituição, ela era atavicamente associada a gente que bebe, mas não a uma atividade comercial chamada droga. Hoje não há nenhuma ramificação criminosa que prescinda da droga. Do assalto ao banco ao feminicídio, em algum momento, o uso de substâncias alteradoras de consciência está presente. Seja o álcool, seja o LSD, seja a cocaína, mas ela está presente. E isso é um fenômeno que não é possível, eu sei que mais tarde nós vamos abordar esse assunto, não é possível imaginar que cadeia dê conta de um troço desse. Deve haver uma política macro em vários segmentos sociais para se estancar essa sangria. O Estado, agora entrando na questão, essa escalada de violência, ela está ocorrendo pela falta do Estado. Do Estado como? A falta de políticas públicas do Estado. Porque se tiver políticas públicas, eu acho que a escalada de violência diminui. Não é isso, professor Eduardo? Por quê? O Estado deixa de investir em coisas, né, que trazem bem-estar ao cidadão, e o cidadão, não tendo esse bem-estar, ele busca através de outros meios. Ele vai buscar. Eu tenho falado nas minhas palestras a respeito de drogas, porque nós estamos no Instituto de Combate, né, de Prevenção às Drogas, e eu falo que a política de droga no Brasil está equivocada. Nós temos uma política de combate às drogas, de guerra às drogas, e é totalmente equivocada. Nós já vimos que essa política do 1960 está aí até agora e não está dando resultado. Não está dando resultado por quê? As drogas continuam entrando, as pessoas continuam fazendo uso de substâncias, e o Estado sabe disso. Pior de tudo, o Estado sabe. O Estado é conivente com isso, não é? E não está dando resultado. Eu acho que drogas, nós temos que investir em informação e dizer para a juventude, olha, droga, você vai relaxar assim com a droga, vai te dar um barato, sabe? Mas o depois desse barato, meu amigo, é uma complicação para o resto da sua vida. Eu acho que falta informação franca, clara a respeito de droga. Eu tenho uma professora chamada Ilhona, que é uma das sumidades que está falando sobre para discutir droga e segurança pública, né? Que ela já foi convidada para vir no nosso programa. Nós estamos aguardando só a questão da agenda dela, que a professora está sendo muito requisitada, porque ela é uma especialista no assunto. Aí ela fala lá, ela escreveu um livro chamado Drogas, coisas que não te contaram, né? E é muito interessante isso. A questão do Estado. Qual a possibilidade? O que o Estado deveria fazer? O senhor, como educador, como professor, como fundador de uma instituição de ensino de nível superior, que o senhor faz parte de uma faculdade que está sendo criada agora lá no ABC, chamada FABRAC, onde é a Faculdade Brasileira de Ciências Humanas, para discutir esses assuntos, né? O Estado anda falhando nisso, professor? Doutor Garcia, você sabe quantos pontos de venda de drogas existem? Eu não consegui falar ainda. Na região metropolitana de São Paulo. Eu não consegui fazer esse balanço ainda. Eu acho que nem a polícia tem. A Polícia Civil fez uma estimativa. Estimativa. De quantos? Uma estimativa. Mas é uma estimativa realista, que é da Polícia Civil. E aí você pode jogar 20% a mais nessa estimativa, porque, enfim, 10 mil pontos de droga na região metropolitana, segundo a estimativa oficial, o meu núcleo de estudos da violência ao qual eu pertenço, levantou esse dado da Polícia Civil. Você não faz segredo, ela divulga. Há 10 mil pontos de vendas de drogas, não no estado, mas na região metropolitana de São Paulo. Eu acho que isso, eu vou comentar, mas isso responde à vossa indagação.
Não é possível que o Estado tenha essa informação e trabalhe com isso como algo normal. E aí, e a sua pergunta é muito pertinente, porque aí entra aquela questão do macro. O que o Estado faz? O Estado tenta fechar, e aí vem a velha metáfora, gasta e velha, do enxugar gelo. Vamos fechar a biqueira. Mas vamos parar para pensar. 10 mil? Eu não sei, doutor, quantas igrejas existem na região metropolitana. Mas corremos o risco de ter menos igreja. Tem menos igreja. Então, se você tem 10 mil biqueiras, nós somos pessoas antenadas com o que acontece, a gente sabe que não são os zumbis da Cracolândia que alimentam esse mercado. Não, que mantém aquecido esse mercado. O senhor sabe quanto custa um pino, aquele pino de... a cocaína ela é vendida em porções. Essas porções elas vêm em pino, o chamado Eppendorf, que é um pino, que é um invólucro mais prático da cocaína. O consumidor habitual, ele prefere no pino porque também vem a mesma quantidade no saquinho, mas o saquinho costuma empastar. Você sabe quanto custa, doutor Garcia, esse pino? Custa R$10. Sabe há quanto tempo custa R$10 essa mesma quantidade em saquinho ou no Eppendorf? R$10 desde o governo Itamar, ou seja, desde que o real foi instituído. E agora o senhor, eu sou péssimo em economia. O senhor me responda, como é que um produto importado, porque ele não é produzido aqui, diante dos solavancos da economia nacional, consegue o milagre de se manter com o mesmo valor há tantos anos? Eu faço a pergunta e eu respondo. Cada vez vem menos droga naquela cápsula de Eppendorf. Eles misturam absolutamente tudo. Mas há ao mínimo de cocaína lá para manter o interesse. Mas cada vez mais você tem viciados que não são viciados, eles estão viciados no hábito de ir. Então você entende que talvez não seja tão difícil assim você erradicar essa praga, porque na verdade tem muito pouco cocaína. Imagine se a cocaína pura chegasse ao consumidor final, como era nos anos 80, era mais fácil. Você encontrava a chamada cocaína 99, que eles chamam, com alto grau de pureza. Nos anos 80 era possível você encontrar. Hoje é quase impossível, porque eles diluem aquilo para fazer volume. É o que é 1 quilo acaba virando 100. E aí há remédios na farmácia em que você vai encontrar mais princípio ativo da cocaína que na cápsula de cocaína. Talvez na Coca-Cola, porque a gente não sabe a fórmula da Coca-Cola. Por que eu estou dando esses dados aqui? Porque a questão ela é de saúde pública, ela é de pegar, de ir na escola e mostrar para olha, você gosta disso daqui, vamos ver o que tem aqui dentro. E sabe é pó de mármore, é pó de giz, é cafeína, porque a cafeína ela deixa elétrica, ela é semelhante à cocaína nesse quesito, e os traficantes, eu nem sabia, eu descobri isso nas pesquisas, né? Mas você pode comprar cafeína em estado líquido, como um remédio mesmo, e os traficantes fazem isso, né, que sai mais barato e é legal, você pode comprar e não precisa explicar para a polícia por quê. Então eu estou te respondendo. A Polícia Civil sabe que tem 10 mil. E aquilo que você falou, não tem combate à droga que dê conta de 10 mil. Não são, a maioria dessas pessoas não são aqueles que vendem a televisão da mãe para comprar cocaína. Não são aqueles zumbis da Cracolândia. São médicos, advogados, professores que utilizam a droga recreativamente. A gente tem que encarar essa realidade. Tem aqueles que se destroem e que tem aqueles que usam recreativamente. Portanto, a mera repressão policial não dá conta de uma situação dessa. Imagine se, num rompante de delírio, o chefe de polícia, o secretário de segurança, resolve fechar as 10 mil. Ele não vai fazer outra coisa. Vão assaltar, vão roubar e ele vai estar fechando biqueira, porque não dá conta, né? Mas a questão da segurança pública, principalmente, ela passa por um ponto central, que é a questão da droga, eu acho. Por quê? Se nós pegarmos o levantamento, nós temos aí vários institutos que fazem mapas da violência e colocam os fatores de violência.
né? Esses fatores de violência sempre tem dois fatores. Aliás, ele mostra muito dois fatores. Um é a droga e o outro é o assalto. O assalto é o quê? É um facilitador para se ter o ganho para a compra da droga, que é o primeiro, né? E sempre aparece lá também a questão do bar. A maioria, 80% dos homicídios tem ou início ou término num bar, né? No consumo de álcool, no consumo de bebida alcoólica. Nessa questão do Estado, então eu acho que o Estado é o quê? Ele é inipotente na questão de como ele detém a informação, porque o Estado detém a informação, ele sabe aonde tem, ele sabe quais são os pontos, porque a nossa polícia é muito competente para isso. Ela sabe mapear, ela sabe aonde tem mais assalto, ela só não consegue o quê? Controlar isso, por quê? Falta recurso, falta pessoal. Outro dia eu estava falando aqui com o Coronel Cangerana, que é comandante do CPA M1 aqui de São Paulo, e ele me diz o seguinte, que a cada dia na mesa dele, ele recebe 10 a 20 pedidos de aposentadoria de policiais. E esses policiais não são repostos e ficam faltando na questão do policiamento. E o Estado não está repondo isso, porque um curso de formação soldado da Polícia Militar, ele leva 1 ano. Então você precisa fazer um concurso público para depois ir para a escola de formação desse soldado policial militar, para só depois disso ele ser empenhado na função da segurança pública. O que nós poderíamos pensar, professor, nós que somos educadores, homens da academia, para a gente tentar fazer um estudo, para tentar falar para o Estado, olha, Estado, o foco é esse, ou fazer com que o Estado ouça, né? Porque o Estado quem é? O Estado somos nós, né? São a população, são as comunidades, são as organizações, são as empresas, são as indústrias. Esse é o Estado, né? As escolas, né? Mas o Estado não está conseguindo isso. Por quê? Aonde o Estado está falhando nessa questão? Professor, pense, não há uma falha por não ver a questão macro do projeto de nação que tem que ter antes do projeto de segurança. Todo projeto de segurança, eu não estou falando de um governo, do governo anterior, não, eu estou falando, nenhum deles se preocupa com a segurança dentro de um contexto de desenvolvimento nacional. Você não vence PCC com revólver e bala. Para isso, eles estão preparados. Você vence minando a credibilidade deles em seus bolsões, nos bolsões de pobreza que eles dominam, e não dominam também pelas armas, e sim pela cultura, a cultura do funk, por exemplo, né? E o próprio PCC hoje, ele montou um aparato de empresa, né? Estava lendo uma reportagem que o professor me mostrou, aonde o PCC agora tem CEO, né? Que é o chefe, é o presidente da organização. SAC, né? E agora também criou o SAC, né? Serviço de atendimento ao consumidor. Consumidor dele, PCC, né? Aqueles, digamos, elementos que fazem parte da organização criminosa. Doutor Garcia, me permite. Pois não. A boa notícia a má notícia, eu vou pegar o gancho da má notícia. Eu não sei se o senhor sabe, nos presídios dominados pelo PCC, o PCC baixou uma norma, uma portaria. Uma portaria. Dizendo que não vai haver mais estupro. Né? O ato libidinoso diverso, oriundo da conjunção carnal, que é o estupro do adulto, do homem adulto. Por exemplo, quando caía um estuprador ou alguém que era acusado de matar criança, etc., eles barbarizavam nos presídios. O PCC proibiu isso. Proibiu. Simplesmente não vai ter mais, porque isso é uma barbárie, não vai haver mais. Porque a gente tem que manter o controle e a paz nos presídios, que também é um bolsão que compra droga, circula dinheiro lá. Por que eu digo isso, professor? Porque 30 anos da administração aqui de São Paulo, pelo mesmo grupo político, não conseguiu acabar com estupro no presídio.
porque nunca se importou com essa questão. Espaço vazio não fica vazio. Estava vazio, quem que ocupou? O PCC. O PCC. Não tem ordem, não tem, nós fazemos a ordem à lei. E fizeram daquilo uma fonte de recursos para o próprio Partido do Crime, o PCC. Então, a questão fundamental, essa é uma notícia, né? O PCC ocupa espaços como o Comando Vermelho e outros tantos agrupamentos criminosos, ocupam espaço onde não há Estado. Não há espaço vazio, onde você pode fazer dinheiro. E eles sabem disso e ocupam muito bem, né? Numa estratégia de sobrevivência do câncer. O câncer se propaga dessa forma. A boa notícia é que, quando o Estado, e se isso acontecer, e deve acontecer, espero que seja logo, se prepara com um projeto decente, a honestidade prevalece e o crime perde facilmente. E exemplo disso é Cali, na Colômbia, né? E tantos lugares, eu posso falar, Hong Kong foi assim, a Coreia do Sul, em alguns lugares da Coreia do Sul, há lugares no mundo que eram tidos como perdidos para a criminalidade, e viraram um exemplo. A própria Nova York viveu um período assim, com um governador que eu esqueci o nome, o prefeito da cidade de Nova York, que fez aquela coisa da segurança total e tal. Enfim, é possível sim. É possível. Há uma tendência sociológica de que a ordem e a justiça e a lei, o Estado, tem muito mais facilidade de preponderar do que o crime. O crime é uma anomalia, né? O problema é que o nosso Estado tem se mostrado extremamente deficitário, lerdo, para reagir. Um dia vai reagir. O problema é que não pode demorar muito. Enquanto isso, crianças vão estar sendo estupradas e abandonadas em veículos nas periferias dos grandes centros. Professor, hoje nós tivemos uma notícia que o DHPP aqui de São Paulo, que é a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa aqui de São Paulo, conseguiu esclarecer um crime que nós estávamos uma semana na mídia, aquele crime daquelas duas crianças de 3 anos encontradas dentro de um furgão na zona leste de São Paulo, e parece que foi desvendado hoje esse crime, né? Parece que foi um dos presos confessou. A criança hoje, ela sofre diretamente a questão da violência. Essa escalada da violência é muito focada na criança, né? Tanto pela questão dos traficantes que visam a criança no ambiente escolar, não é? Porque o traficante, ele quer o quê? Ele quer viciar a criança desde pequenininha para que ela se torne um consumidor o mais rápido possível e um consumidor para o resto dos dias dela, que não deve durar muito, viu? Porque se você pegar os estudos, uma pessoa não consegue viver mais que 30 anos fazendo uso de drogas, de entorpecentes. A criança hoje, pelo ECA, pelo Estatuto da Criança, que é um instrumento para proteger a criança, né, a criança naquela questão de risco, né? Não defender a criança com 17 anos que pratica crime, né? Não é isso. Eu acho que nós estamos falando aqui de um outro ECA, de um outro instituto, de uma outra questão. Proteção a quem não tem. Eu acho isso importante. Mas a criança hoje, ela é uma das partes que está vendo essa questão da segurança pública muito de perto, né? Principalmente as crianças das periferias, né? As crianças, nós tivemos esse caso dessas duas crianças, que é um caso atípico, né? Porque, veja, não está ligado ao crime organizado, mas é aquilo que você falou, deve ter alguma coisa a ver com droga. Aquelas pessoas não estuprariam. Veja, gente, é até desagradável a gente ficar comentando isso, mas crianças de 2, 3 anos não têm seios formados, não tem as zonas erógenas formadas. Um homem que consegue ver erotismo naquilo, ele tem um sério problema, uma séria sequela. Não é verdade? Assim como um sujeito que tem ereção num Poeirinha, na hora do rush em São Paulo, e ejacula numa mulher.
Não é possível que ele esteja em plena posse de suas faculdades mentais. Entretanto, doutor, o pior, e a gente deveria se preocupar com isso, fazer um mapa melhor disso, Isabella Nardoni não sai do noticiário. Há muitos anos que essa pobre criança morreu, mas ela não sai do noticiário. Eu aposto com quem está nos ouvindo agora que essas duas meninas vão sair rapidinho e vão cair no escaninho do esquecimento nacional. Por quê? Elas viviam em situação de extrema miséria. Todo santo dia acontece casos como dessas meninas. Isabella Nardoni apareceu e permanece no noticiário em todos os surgimentos e desaparecimentos de seus atores na mídia nacional por um único motivo: eles eram de classe média. Isso faz toda a diferença. E aí entra a responsabilidade dos meios de comunicação da mídia nacional. E que não é também, verdade seja dita, apenas nossa. Veja só, um atirador em Las Vegas atira e mata pessoas. Lamentável, terrível. Ao mesmo tempo, uma creche em Bagdá explodiu e mataram 200 crianças. Ninguém soube. O assunto era o que aconteceu em Las Vegas, não com crianças em Bagdá. A gente tem que encarar esse negócio de frente. Os nossos valores ditam a mídia que valoriza. O que vale mais? Uma criança classe média que o pai joga do 10º andar, ou duas crianças que são queimadas vivas no automóvel? E aqui também, né, nós tivemos aqui no interior de Minas Gerais, né, uma creche onde um ser que estava fora da caixa preta e tocou fogo nas crianças. Você está na TV Cinec, no programa Ciências Policiais em Foco. E hoje nós tivemos a grata honra de ter como participante aqui no nosso programa o professor Eduardo Ferreira, que veio trocar uma ideia com a gente a respeito da questão da segurança pública nos centros urbanos e também a escalada da violência. Eu vou chamar um pequeno intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí, você tem um compromisso com a gente sobre segurança pública. Estamos de volta aqui na TV Cinec, no programa Ciências Policiais em Foco. E hoje nós estamos falando de um assunto bem interessante, que é a segurança pública nos centros urbanos e a escalada da violência. No bloco anterior nós estávamos falando na questão socioeconômica da questão de quem sofre a violência, né, professor Eduardo? Eu estou aqui com o professor Eduardo Ferreira, que está batendo um papo a respeito do assunto hoje. Hoje nós verificamos que a violência ela está mais presente, e um dos fatores que gera essa violência é a questão socioeconômica, cultural, educacional. Toda essa questão envolve nessa questão. Por exemplo, o professor está comentando o caso da Isabella Nardoni.
que é uma família de classe média, né, que mora num lugar bacana, num apartamento de classe média alta aqui de São Paulo, e duas meninas que não tinham absolutamente nada, viviam num barraco, numa comunidade onde, né, falta-lhe tudo pelo Estado, falta-lhe tudo por tudo. Tudo lá falta, né? Então, eu acho também que a questão é o seguinte: amanhã esse assunto será esquecido, como tantos outros são no nosso país, não é? Tantos outros assuntos são esquecidos. Ou você acha que crianças iguais a essas meninas que moram na periferia não sofrem violência todos os dias? Quantas violências não chegam até a mídia, não é? Não chegam até a autoridade policial, não chega até os índices de violência, né? Que a Secretaria de Segurança Pública distribui a cada 6 meses, aí a cada trimestre. Esses índices de violência têm a ver com a questão socioeconômica, cultural, educacional, a questão geográfica. Por que na Zona Leste acontece mais crime do que nos Jardins, não é, professor? Tudo a ver, não é? A questão econômica está sempre incrustada na questão da violência urbana, não está, professor? Em todas as estatísticas, entre o branco e o negro, quem sofre mais violência, quem é vítima de crime mais, inclusive, ao contrário do que dizem que é o rabo que abana o cachorro nesse caso, mas não. O negro não é quem comete mais crime, é o que sofre mais com crime e sofre mais com repressão policial, inclusive. Isso é estatisticamente comprovado. E sofre também pela falta de oportunidade, não é verdade? Também é uma violência. Não é? Que se traduz numa violência, não é? Porque o negro não tem acesso à educação, o negro não tem acesso ao trabalho, ele não tem acesso ao trabalho por quê? Porque ele não teve educação, não é verdade? Isso é um círculo vicioso que nossa sociedade hipócrita conseguiu implantar, né? E fala, não, imagina, o Brasil não é um país preconceituoso. Não é? Você acha? Vai para a periferia, não é? Cai na periferia para você ver. Entre a mulher e o homem, é a mulher que sofre mais. E entre a mulher pobre e a mulher rica, é a mulher pobre. É o fato. E quem diz isso são as estatísticas oficiais e extraoficiais. Não há muito o que discutir. Então, a partir delas, e aí que está. E o leque do que é violência também, doutor Garcia? O que é violência? Quando uma mulher passa, tem que ouvir, você é uma gostosa, por exemplo. Isso é uma violência. Você não sabe quem é que está ouvindo isso? O arcabouço cultural, de onde aquela mulher vem, o que a mulher imagina da vida. Você se julga mesmo no direito de dizer isso? Né? E faz parte mesmo dessa índole nossa. Mas é claro, isso, se fosse só esse o problema brasileiro, mas não o é. Né? Está em todas as esferas, a violência. Hoje, professor, nós tivemos uma notícia tão ruim hoje, agora no início da tarde, que foi a questão de Goiás, de um estudante que entrou numa escola, aliás, uma escola até de classe média alta, né, de um bairro bom em Goiânia, e ele fez alguns disparos, matou 2 colegas de turma lá, né, e feriu mais alguns, e a violência chegou também na classe A e B. Aí nós vamos estudar, né, alguns psicólogos vão estudar, alguns especialistas em criminologia vão estudar o perfil desse menino, ele vai acabar sendo o bandido, o monstro e não sei o quê. Mas por trás disso, nós ficamos sabendo de uma história, por trás, até fazer com que aquele menino de 13, 14 anos pegasse um revólver e disparasse aquilo, tem a questão do bullying, né? Ele foi maltratado, foi humilhado, e eu queria tratar com o senhor a respeito desse caso hoje. Podemos considerar esse menino, né, esse jovem, adolescente, um criminoso na forma da lei? Ele é um criminoso, né? Disparou inimputável, né? Porque ele está sob a proteção do ECA, né? Onde ficará recolhido aí por medidas cautelares por no máximo aí
há algum tempo, e não dá 3 anos de detenção, de recolhimento para esse menor. Ele é uma vítima? Ele é um bandido? Isso vai gerar uma série de discussões interessantíssimas para quem quer entender um pouco mais da sociedade em que a gente vive. Porque, doutor, o que vai aparecer de gente de novo com a velha e gasta bandeira de redução da maioridade penal, dizendo ele é um... Porque pura e simplesmente ele é isso. Ele foi lá e matou pessoas inocentes. E de fato o fez. E me compadeço da dor dessas famílias que perderam crianças. Então tem idade. Isso sem dúvida ocorreu. Agora, a resposta que a única, repito, parece que é nosso samba de uma nota só, doutor. A única resposta que o Estado tem a dar é isso? É prender e encarcerar o garoto? Não é possível. O garoto sofria violência sistemática, porque ser humilhado todo dia é uma violência. E até onde nós sabemos foi isso que aconteceu. E um dia ele explodiu. Mas nada justifica. Realmente, nada, absolutamente nada justifica. Entretanto, a gente não pode esquecer, por exemplo, que eu tive um caso uma vez, que eu soube, estava próximo, de uma moça obesa. E sabe aquele rapaz divertido da sessão, do escritório? Entre aspas, divertido. Toda hora ele fala assim, gordinha, você tá gordinha, seu marido não lhe quer mais. Isso se chama assédio moral, que é a vertente adulta do bullying, né? E ela, mais tímida, quietinha, essa moça engravidou. Quando é engravida e pare da luz, há uma loucura de hormônios na mulher, né? Aí ele continuou, ele falou, olha, e agora, ora, você engordou ainda mais, engordinha, depois teve filho, engordinha. E o chefe não fazia nada, e ele continuou. Essa moça entrou em depressão, síndrome do pânico, processou a empresa, ganhou e está certíssimo. E eu ouvi na ocasião, parece que não tem nada a ver, professor, mas entenda. Eu ouvi na ocasião dizendo, mas que é isso? É piada. Eu sou gordo, o pessoal me chama de gordo e nada, para mim está tudo certo. Eu sou careca, me chamam de careca. Dane-se quando você invade o espaço da outra pessoa para sistematicamente caçoar de um aspecto dessa pessoa, isso tem que ser coibido como uma violência. Por quê? Se você aguenta, se você tem orelha grande e é caçoado e não liga para isso, ótimo. Parabéns pela sua resiliência. Agora, entenda que tem pessoas que sucumbem, que minguam, que morrem, que deprimem-se. E a gente tem que respeitar essas peculiaridades. Não são menos fortes, talvez sejam mais fortes em outros aspectos. Me parece que há aqueles que não dão a mínima para a caçoada dos outros, aqueles que minguam e aqueles que explodem. Esse garoto, me parece, que era do tipo que explodia. E contra esse tipo de violência, professor, você não devia nem estar comentando, porque é a mesma coisa do homem-bomba. Não tem vacina. Não há sistema de segurança que impeça um sujeito que não está mais preocupado nem com a própria vida, porque está se sentindo hiperpressionado, e não liga mais se viver ou morrer, de matar outra pessoa. Não há sistema de previsão disso, né? Prevenção. É o nosso homem-bomba. A vítima do bullying pode ser nosso homem-bomba. E está sendo, né? Porque nós vimos... Aí, por exemplo, o nosso país é um país tão, assim, digamos, tão... em relação aos Estados Unidos, né? Porque lá você tem acesso às armas numa facilidade incrível, mas aqui também nós temos, né? Por exemplo, esse menino lá, no caso de Goiânia, ele era filho de militares e tinha acesso à arma. Ele levou o caso ao pai e falou, pai, olha, eu estou sofrendo isso. E o pai muito, que também não deve estar numa situação confortável agora, não, resolva, você tem que ser adulto, né? Você tem que resolver os seus problemas. E ele foi lá e resolveu, da forma dele, né? Eu não sei se nós vamos ainda ouvir falar muito disso. Nós vamos ter muitos estudos a respeito desse caso de hoje. Se você não viu, procure aí no meio de comunicação que você verá.
a situação do caso de Goiás hoje. Professor, professor Eduardo, o senhor vem de uma região de São Paulo, do ABC, aqui de São Paulo, que é uma região bastante interessante, porque é uma região onde tem as maiores fábricas automotivas de fabricação de veículos do país, que é a região do ABC. Santo André, São Caetano, Diadema, São Bernardo, né? E eu gostaria de entrar num tema aqui, onde eu fiquei sabendo que o professor, mais um grupo de professores lá do ABC, tiveram a ideia de fundar uma nova instituição de ensino, uma instituição que visa o ensino superior, né? E também o ensino profissionalizante, que chama-se FABRAC, que é a Faculdade Brasileira de Ciências Humanas. E eu queria dispor aqui um espaço para o professor me contar essa história. Por quê? Nosso centro, que é o Centro de Estudos e Ensino em Segurança Pública e Direitos Humanos, que é o SESD, que é um parceiro da faculdade IPEP, da FIPEP, e muito nos interessa, né, essa questão de educação. Eu acho que quanto mais pessoas estiverem preocupadas em formar novas instituições de ensino superiores, nós achamos super valorosos. E eu gostaria que o professor me contasse como nasceu a ideia, quem deu essa ideia, como será o projeto dessa instituição chamada FABRAC. Os tempos mudaram, estão mudando vertiginosamente. Como o professor falou aqui, eu venho de uma região de grandes parques industriais, né? Um parque industrial com grandes parques. Mercedes, Volkswagen, Ford e tantas outras. Já não tem, esse modelo tende a desaparecer, porque as grandes empresas se tornam pequenas empresas. A necessidade de grandes espaços já não é tanta. Não é tanta para montadora de veículos ou montadora de outros utensílios, também não é para as universidades. Uma faculdade, uma universidade como a USP, ela fazia sentido quando foi criada nos anos 50. Daqui a 50 anos não haverá espaço para algo tão grande. A gente sabe disso, né? Os grandes campos ou campi das grandes instituições, com vários campos, isso acabou. E, inclusive, há uma queixa saudosista nesse sentido, do EAD. Mas eu não gosto de EAD e tal. Eu sou um velho professor, confesso que eu prefiro o tete-a-tete, mas o fato é que as coisas mudaram. E esses professores, refletindo sobre essas questões, nós vimos que havia esses grandes elefantes brancos de um lado, modelos de excelência de universidade, e de outro, o Unisquina. Caça-níqueis em forma de universidades. Faculdades que não tinham nenhuma preocupação com a contratação de seus profissionais para formar gente capacitada. Sabe, eu não vou citar aqui, mas são aquelas universidades que praticamente vendem diploma, né? Não tem, o mercado, quando sabe que o fulano é formado lá, não aceita. Nós, aflitos, incomodados com essa situação, um grupo de professores, aproveitando-se desse novo modelo que surge, de uma escola mais dinâmica, decidimos unir a excelência das grandes universidades, PUC, USP, Mackenzie, com a modernidade, com os meios de comunicação modernos e as facilidades que a tecnologia nos cria. E aí nós estamos disponibilizando gradualmente cursos, não apenas, professor, universitários e de pós-graduação, também treinamentos, capacitações com uma preocupação, a excelência e o prazer. Então, os nossos alunos, eles têm que ter prazer naquilo que estão conquistando, ter uma ferramenta, e mais do que dar o diploma, que fornecer o diploma ao final do curso, estabelecer os caminhos pelo qual a pessoa vai poder se aperfeiçoar sempre. Porque hoje, a gente sabe, né?
A educação não é, como eu já falei, não é como era antigamente, que você ia na faculdade, tinha o diploma, saía e nunca mais fazia nada, né? Nós permanecemos dando um monitoramento. Nós temos prazer em lecionar, são professores abnegados, que gostam do que fazem, que têm prazer, verdadeiro, com perdão da expressão, tesão pelo educar. E que levantamos essa bandeira, está dando super certo, com a ajuda de vários parceiros. Está aí no início ainda, mas com muita procura, graças ao bom Deus. Na região do ABC, mas a nossa universidade ela faz, por exemplo, alguns empreendimentos em outros estados, em company. Basta nos consultar. Essa instituição que está nascendo agora será também nossa parceira aqui no Centro de Estudos e Ensino em Segurança Pública e Direitos Humanos, como também da nossa faculdade parceira, que é o FIPEP, que nós estamos desenvolvendo parcerias, né, com a FABRAC também. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da experiência dos professores do senhor. Que nível de professores terá a FABRAC? Por exemplo, a FABRAC eu sei que foi idealizada por 7 professores, né? O início dela foram 7. Depois acrescentaram mais um. Essa questão de foco, de ter um foco mais na questão das ferramentas utilizadas pela internet, que é uma coisa que eu falo que nós somos uma espécie de extinção, né? Dentro de sala de aula, nós professores, daqui a 20 anos você não verá mais isso. Eu tenho isso comigo. Então nós temos que fazer o quê? Porque um professor pode dar aula numa sala de aula para 40 alunos, né? E esse mesmo professor pode dar aulas televisivas para 1 milhão de alunos, não é? Atingir mais pessoas, né? Atingir mais gente. Eu queria que o senhor falasse para mim um pouquinho também dessa questão dos professores. Quem são esses professores, se o senhor puder falar? Altamente qualificados todos, com enorme prazer por educar, mas pertencem ao mercado. Por exemplo, eu não estou aqui à toa. Há professores muito mais qualificados que eu pertenço a um grupo de estudos de segurança, da criminalidade, da violência, né? Mas nós temos professores lá que são especificamente da área da segurança pública e privada. Os nossos treinamentos, eu diria, a gente tem que tomar cuidado para não jogar a humildade no lixo e se tornar cabotino. Mas o fato que se eu fosse fazer um curso hoje na área da segurança pública ou privada, eu procuraria aqui na região metropolitana de São Paulo. Eu não vejo gente melhor do que nós, em todos os sentidos. Tanto na área da segurança pública quanto da privada. Isso depois vocês visitem o nosso site e é um aprofundamento. Todos têm um profundo conhecimento acadêmico, né? Chegaram ao doutorado. Quase todos ao doutorado, que não está lá está fazendo, está se doutorando ou está no mestrado, se preparando para o doutorado. Nós temos uma qualificação em algumas áreas, por exemplo, muito pouco guarnecidas pelo mercado, como, por exemplo, teologia. Nós temos os melhores professores de teologia não confessionais, por exemplo, a Universidade Metodista. Ela tem um curso de teologia lá, mas é um curso de teologia metodista, porque é uma faculdade, né? É uma igreja. É uma faculdade de uma instituição, né, que é uma igreja. Isso. Né? A PUC tem teologia lá, mas é uma igreja. Pertence à igreja católica. Né? Nós não. E é um mercado, não deixa de ser um mercado. Apesar de ser uma vocação, uma missão das mais dignas, as pessoas têm que subsistir. Né? E nós damos a qualificação, inclusive empreendedora, porque a pessoa precisa levar a palavra do seu Messias e, ao mesmo tempo, subsistir para continuar levando essa palavra. E nós temos, então, só para concluir, aliado a uma sólida formação intelectual de todos nós lá, não é apenas a teologia e segurança, há outras áreas, né? Mas nós temos uma sólida formação intelectual aliada a uma inserção no mercado. Porque também você ser apenas acadêmico e falar em teoria, isso nós não queremos. E, na verdade, o mundo atual já não aceita. Não comporta mais. Né? Não...
Professor, eu queria primeiro agradecer, né, e falar para vocês aí que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo pela internet ou que está nos assistindo ao vivo, porque a TV Cinec chega aí a toda a internet. Então nós queríamos agradecer ao professor Eduardo, e vocês virão muito falar nessa questão da FABRAC, que é uma nova instituição, está nascendo para o mercado de trabalho, para a educação brasileira, e cada vez nós precisamos disso, de centros de excelência em educação. E nós, do SESD, que é o Centro de Estudos em Ensino e Segurança Pública e Direitos Humanos, da FIPEP também, que é a faculdade, né? Estamos aí para formar uma parceria, para desejar aos senhores, né, o sucesso total nesse empreendimento. E, professor, muito obrigado, agradecemos demais a sua presença aqui. Coloque à sua disposição o microfone para as suas despedidas. Foi muito, como sempre, o convívio com o senhor é muito agradável, né? E passa rápido uma hora, né, professor? Passa rápido, como se a gente estivesse no café, né? Eu quero agradecer ao ouvinte, agradecer à equipe técnica, agradecer mais uma vez a você, meu amigo, e dizer que, fundamentalmente, com relação às grandes questões nacionais de violência, a gente deve aprender a refletir. Tudo é muito mais complexo, embora haja solução. Mas a solução não está no sensacionalismo da mídia. Ela está em ações efetivas de inserção social. Obrigado, professor Eduardo Ferreira. Você, mais uma vez, está comigo aqui na TV Cinec, no programa Ciências Policiais em Foco. Lembrando que você tem um compromisso comigo, todas as sextas, às 18 horas, aqui ao vivo, pela TV Cinec. Nós tivemos uma semana muito perturbadora em termos de segurança pública, né? Com a escalada da violência. Nós vimos fatos que nós não estávamos acostumados a vivenciar, mas isso faz parte do convívio do ser humano. Queria mandar um abraço para todos os nossos mantenedores lá do Centro de Estudos, que é o SESD, e também ao professor João Alexandre, ao inspetor Prado, ao inspetor Neves, pessoal da GCM, lá de Jandira também, nosso muito obrigado. A gente tem recebido várias mensagens, né, em relação à estrutura do programa, como está sendo, e a gente tem só a agradecer. E nosso programa é sempre às sexta-feira, antes da balada. E se você for para a balada, pense numa coisa: se beber, não dirija, e se dirigir, não beba, porque eu quero te ver aqui na próxima sexta-feira. E até lá.